Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso curso em vídeo de estudo de caso para o TRT1, tanto prova de analista, área judiciária, quanto para a OJF, Oficial de Justiça, Avaliador Federal. Muito prazer, para quem não me conhece, eu sou Vinícius Rezende, sou juiz do trabalho e ex-analista judiciário, área judiciária, lá no TRT9. Atualmente sou juiz lá no TRT2, São Paulo. E venho dar esse curso para vocês aqui, um curso bastante completo, no total de 11 horas de aula, com muito conteúdo, muito simulado, dicas de português, dicas de estruturação e ajudar você a desvendar o que é a banca OCP, essa banca que é uma incógnita, né? Já que no último concurso do TRT1, a banca escolhida havia sido a Fundação Carlos Chagas, que é a que vai fazer TRT6, TRT15, possivelmente o TRT2 e assim sucessivamente. Então vamos lá, começar antes de tudo agora com a minha apresentação. Para quem ainda não me conhece, que não mencionei, eu fui técnico no Ministério da Fazenda, na Receita Federal do Brasil, lá atrás, aprovado em 2008, quando eu estava na faculdade ainda. Depois virei técnico do Banco Central, escrevente do Tribunal de Justiça, analista judiciário, área judiciária no TRT9. Nesse cargo eu fiquei os 3 anos depois de formado, eu me formei e fiquei 3 anos no cargo. E assim que eu completei os 3 anos, eu passei para juiz lá no TRT3, TRT Minas Gerais. Saí de Minas em 2016 e fui para o TRT2, onde eu sou juiz até hoje. Sou juiz lá no TRT de São Paulo, capital. Atualmente estou lotado numa cidade chamada Barueri, que fica do lado ali, o pessoal conhece como Alphaville, que fica próximo de São Paulo também. E eu dou aula para juiz do trabalho e para MPT desde 2014, para as provas escritas, tá? Minha especialidade sempre foi e possivelmente sempre será provas escritas. É o que eu mais gosto. Eu gosto de escrever, gosto de leitura, gosto de estruturar uma boa resposta, gosto de saber fazer perguntas. E é isso que eu quero mostrar para vocês nesse curso. Eu quero deixar o curso mais completo que você pode imaginar, mais completo que você possa usufruir para suas provas escritas, para o estudo de caso da OCP. Você vai chegar na hora da prova, vai olhar e falar, nossa, é exatamente igual ao caso concreto que o Vinícius me montou. Então, assim que eu espero chegar e te fazer ter sucesso nessa prova do Rio de Janeiro. Tá bom, pessoal? Antes de tudo também, antes da gente entrar na aula em si, apresentar o Instagram do curso que eu trabalho, que é Rezende Dissertativas. Esse curso é mais focado para quem faz para juiz, tá? Quando é para analista, a gente geralmente faz parcerias, que nem essa que eu estou fazendo com o Alcance, para dar aula para analista, técnico, redação, questões discursivas, etc. Esse aqui é o meu WhatsApp do curso diretamente, é o 11 94 995 5883, 11 94 995 5883. Pode mandar dúvida que você tiver lá, estando no curso, professor, não sei se vale a pena o curso para mim, eu já estudei tais e tais matérias, vale a pena? Se vale a pena eu vou falar que sim, se não, pode ter certeza, eu vou falar que não. E daí você pode me mandar, estou com uma dúvida, o curso aborda isso, o curso aborda aquilo, eu vou falar, te dar todas as respostas por lá, tá? E sou eu que fico com o celular, então sou eu que respondo para você na mesma hora lá. E esse aqui é o e-mail meu, viniciusmagistratura@gmail.com. Eu peço que você, assim que é aprovado, por gentileza, e se Deus quiser, me envie a sua prova para utilizar aqui nos próximos cursos que virão. Inclusive, nesse curso que a gente está fazendo agora, eu vou abordar várias provas de aprovados, porque é essencial para você ser aprovado saber como ser aprovado, como responder, como estruturar uma resposta. Tá bom? Lembrando, a prova vale 30 pontos dos 165, vale quase 20% da prova. Já explico para vocês. Qual que é o objetivo do curso, Vinícius? O objetivo do curso é bem simples. Aprender, ensinar para vocês o máximo de conteúdo atualizado. E atualizado, o que eu digo, não é atualizado pré-reforma, é atualizado com reforma e com MP 808. Mas MP 808 vai cair? Vai cair, com certeza. Eu já explico para vocês isso em um próximo slide. Ensinar a estruturação de resposta. Nossa, Vinícius, por que você vai ensinar a estruturação de resposta? Se você olhar no edital do TRT1, o edital da OCP, a estruturação, a boa estruturação de resposta, vale 6 pontos dos 30. Então vale muito ponto. Então você tem que ficar bastante esperto nisso, tá bom? Relembrar pontos essenciais de gramática. Nossa, mas um juiz explicando gramática, por que você vai fazer isso, Vinícius? Eu vou explicar gramática porque dos 30 pontos, 12 são gramática. 30 pontos da prova escrita, 12 são gramática. Então eu tenho, é obrigação minha explicar para vocês, treinar vocês para vocês não errarem vírgula, acento, concordância verbal, enfim, novo acordo ortográfico, não errar nada disso, tá ok? E treinar. Treino é extremamente importante.
Por isso que nesse curso das 11 aulas, diversas eu vou dedicar, e vou mostrar para vocês, eu vou dedicar para o treino, para simulado. Tá? Tudo isso com análise de provas de aprovados, aulas de conteúdo, que é conteúdo que eu digo é direito mesmo, eu vou explicar direito para vocês, alguns tópicos do direito. Gramática, que nem eu falei, as duas próximas aulas, as aulas 2 e 3, são de gramática. E simulados inéditos. Todos os simulados que eu vou fazer nesse curso são feitos por mim. E os espelhos também são feitos por mim. Todo o conteúdo desse curso fui eu que fiz a questão, fui eu que fiz o simulado, enfim, tem conteúdo demais e totalmente inédito para você não errar na hora da prova. Que nem eu falei, eu espero que você chegue na hora da prova, abra a sua prova e veja lá uma questão que estava, por exemplo, num dos simulados que a gente vai fazer nesse curso, tá? Para essa aula inaugural, inclusive, eu já trouxe 2 simulados que eu vou ler e explicar para vocês. A minha pretensão era fazer essa aula inaugural, essa aula cortesia, né, de 1 hora. Possivelmente vai passar, considerando que já passaram no total 6 minutos agora, então vai ser difícil terminar em 1 hora. Mas eu garanto que você não vai se arrepender em matéria de conteúdo. O professor pode ser chato, a matéria pode ser chata, mas o conteúdo eu garanto que está completo. Tá bom? Vamos lá então. Qual a programação do curso que eu vou dar? Desse curso aqui. São no total 11 horas de aulas. A aula 1 é essa aqui, que vai ser a apresentação do curso, informações relevantes do edital, e eu já vou explicar também por que é importante ler o edital com cautela, leitura de 2 simulados que eu já fiz para vocês, e conteúdo, eu vou explicar o conteúdo desses 2 simulados. Já vou adiantar, um dos simulados é sobre trabalho intermitente, extremamente importante, matéria nova, muito modificada pela MP 808, então é bom a gente saber. E o segundo simulado, sobre o que é? Ação popular. Ação popular está 2 vezes no seu edital. Inconstitucional, quando fala de direitos individuais e coletivos fundamentais, porque lá no rol do artigo 5º tem ação popular, e em Código de Processo Civil tem lá ação popular, um tópico específico sobre ação popular. Por isso que eu vou analisar ela também nessa aula inaugural. Esses 2 temas eu vou analisar nessa aula. Não vai dar para fazer em 1 hora, mas a gente deixa um pouquinho maior, a gente coloca um pouquinho a mais aí para ter o conteúdo completo. Aulas 2 e 3. Português, gramática, novo acordo ortográfico e simulado de redação. Mas espera aí, Vinícius, não é aula para analista? Por que você vai fazer simulado de redação? Essa leitura, na verdade, não é nem simulado, é uma leitura de redação. Porque eu sei que muitos de vocês vão prestar tanto para técnico quanto para analista. E quem o fizer já vai ter o conteúdo de uma redação, 2 redações feitas por mim, inéditas e com temáticas atualizadas, tá? Então eu vou ler, vai dar no total 10 minutos de cada aula, é só isso que eu vou dedicar para a redação. Todo o resto do curso, todas as outras 11 horas, vai ser focado para analista mesmo, tá? Só essas 2 leituras de redação. Que nem eu expliquei aqui embaixo, a leitura da redação é apenas para ajudar quem prestará ambas as provas, técnico judiciário e analista judiciário, com dicas de estruturação e redação. Tá ok, pessoal? Aula 4. O que eu vou fazer na aula 4? Apresentação de provas anteriores. Eu vou apresentar a prova anterior da ACP, da AOCP e da Fundação Carlos Chagas. Nossa, mas por que você vai apresentar da FCC se não guarda a relação com a OCP? Primeiro, a FCC é a maior banca em matéria de estudos de caso concreto. A OCP não tem, quase nada mesmo. Então a OCP deve procurar seguir mais ou menos nos estudos de caso concreto, mais ou menos a mesma linha da FCC. E também a OCP é uma banca muito próxima da FCC, não é tão distante. Se você pegar até as provas objetivas, eles também têm a tendência a cobrar letra de lei e alguns casinhos concretos que nem faz a Fundação Carlos Chagas, tá? Então não são bancas muito díspares. E como a OCP não tem material suficiente, eu vou trazer também um pouco de material da Fundação Carlos Chagas. Quinta aula vai ser análise de provas de aprovados. Isso é muito importante, a gente pegar a prova de quem teve sucesso, de quem já está lá dentro do tribunal. Isso é essencial para a gente saber como estudar, como vai funcionar uma prova, o que ele fez para você também fazer, tá bom? E depois a gente vai ter mais conteúdo sobre a Lei 13.467 e MP 808 e ver a recente prova do TST. TST, TRT 20, são provas da Fundação Carlos Chagas? São, mas são muito recentes. TST, inclusive, foi prova pós-reforma trabalhista, tá? Então, justamente por isso que eu vou pegar e analisar ela. Terminadas essas 5 primeiras aulas, e agora, Vinícius?
Agora é treino. Você já vai saber a teoria e eu vou trazer muito treino e muito conteúdo, porque aí você tem que treinar. Ah, por que treino é importante? Treino é importante por duas coisas. O primeiro motivo é porque você ajuda a fixar a matéria. Quando você escreve, você fixa muito melhor do que só ler. Quanto mais sentidos você treina, aí você já está treinando a mão, está treinando a visão, está pensando na cabeça, está lendo. Tudo isso vai te fazer entender melhor a matéria. E o segundo motivo pelo qual os simulados é muito importante é tempo. Lembrando, são 4 horas essa sua prova, é muito pouco tempo. 60 questões e uma questão discursiva. É muito pouco tempo. Então, por isso que eu vou fazer vários e vários simulados, para você treinar a mão e terminar no tempo que eu acho que é essencial, de 40 a 50 minutos. Esse é o tempo essencial para você terminar essa prova escrita, para sobrar mais 3 horas e 10, 3 horas e 20, para fazer as questões objetivas e passar para o simulado. A gente tem que ter 3 minutos por questão objetiva, eu já explico isso para vocês. E que nem eu mencionei, 9, 10 e 11, mais e mais e mais simulados com conteúdo. Conteúdo não vai faltar, simulado não vai faltar. Vinícius, esses simulados são sobre só direito do trabalho, só sobre direito processual do trabalho? Não, também tem simulado de constitucional, inclusive um dessa aula também tem simulado de previdenciário, mas o foco é trabalho e processo de trabalho, porque são as matérias que eu acredito que sejam cobradas. Tá? Como é apenas uma questão escrita, eu tenho quase certeza que vai ser sobre trabalho e processo de trabalho. Só por excesso de zelo que eu vou fazer 1 ou 2 questões sobre outras temáticas, que não apenas aquelas. Tá bom? Como eu mencionei, todos os simulados são inéditos, feitos por mim, de acordo com a 13467 e com a MP 808, e todos têm espelhos também feitos por mim. Todos têm espelhos, todos vai ter a resposta certinha. Se quiser levar na porta da prova para dar uma lida, você não pode ler dentro da prova. Fora isso, você pode ler o momento que você quiser. Imprimir, levar para casa, dormir, abraçar, você pode fazer o que você quiser. O simulado vai estar lá com todas as respostas certinho, tudo de acordo, atualizado, revisado, bastante conteúdo. Beleza? Ah, professor, eu já fiz tanto simulado com você, mas eu acho que eu preciso de mais simulados ainda. Eu acho que eu precisava de mais conteúdo. Pessoal, eu firmei uma parceria com o professor Henrique Correia. Você provavelmente deve ter um livro dele aí na sua estante. E eu e ele a gente vai fazer vários outros simulados escritos. Quantos mais? Mais 15. Mais 15 simulados inéditos. Ele vai fazer 5 sobre direito material do trabalho, que são as apostas dele, que é o que ele entende que vai cair nessa prova, que pode cair nessa prova da OCP. E eu farei mais 10. Ele fará 5 e eu farei mais 10. As minhas 10 serão focadas em processos do trabalho, majoritariamente. Óbvio, vai ter processo civil? Vai ter constitucional? Vai. Mas a grande maioria das 10 será sobre processo do trabalho. E o professor Henrique Correia vai focar em direito do trabalho para a gente acertar esse simulado, o que vai cair lá. A gente sabe que a gente trabalha com probabilidade e a gente quer treinar, a gente quer fazer o máximo para tentar acertar nessa probabilidade de prova, tá bom? Ah, como que eu faço para adquirir esses simulados? É só entrar em contato pelo Instagram nos simulados aprovados. Ah, professor, mas eu não tenho Instagram, eu não sigo, não tenho nenhum perfil de Instagram. Aí me manda uma mensagem naquele meu WhatsApp, que está lá no começo, se você quiser voltar. Passando para frente. Se você quiser voltar, o número é esse aqui, 11 94 995 5883. É bom anotar aí para caso precisem, tá? Vamos lá, agora a gente vai começar de fato a aula. Antes da gente começar a aula, eu vou trazer para vocês uma frase de Abraham Lincoln. Ele fala o seguinte: se eu tivesse 6 horas para derrubar uma árvore, eu passaria as primeiras 4 afiando o machado. Nossa, mas por que você está trazendo essa frase, Vinícius? Porque eu quero explicar para você o seguinte: a gente, antes de começar a estudar, a gente tem que definir método, saber por onde caminhar. Não adianta a gente sair correndo e fazer zigue-zague, não. A gente tem que escolher o caminho mais curto. Definir método, acertar método para fazer um estudo inteligente. E é isso que eu quero fazer nessa aula com vocês. Eu vou focar naquilo que tem que ser focado. Eu vou tocar nos assuntos que tem que ser tocados, porque esses podem cair. Eu não quero aqui ensinar o que não precisa, meu curso vai ser bem direto, eu quero ir o mais rápido possível, eu não quero ficar dando zigue-zague. Eu quero ensinar para vocês e traçar um método bom. E para a gente ter um bom método, é essencial a gente saber as peculiaridades de cada concurso. Nesse caso, do TRT1. A gente tem que saber o que está no edital do TRT1, que saiu faz pouquíssimo tempo, né? Saiu foi agora, final de março. Hoje é dia
4 de abril. Aliás, deve estar tendo o julgamento do Lula nesse exato instante do habeas corpus. Vamos lá. Estudo de caso. Número de provas corrigidas. Quantas provas escritas a gente vai ter corrigidas para analista e oficial de justiça? Para a JJ são 480 concorrência geral e 120 para cotistas, tá? E para a OJF são 240 concorrência geral e 60 para cotistas. Então você tem que estar nesse número aqui para ter a prova escrita corrigida. Mas não basta ter a prova escrita corrigida, tem que ter uma boa prova escrita corrigida. Por quê? Primeiro porque se você tirar menos que 50%, você já está fora na prova escrita. Ah, esqueci, não estudei esse conteúdo, ou não escrevi bem, não fiz uma boa estrutura. Infelizmente, menos que 50%, menos de 15 dos 30 pontos já está excluído. Por mais que tenha acertado 60 das 60 na prova objetiva, tá bom? Esse concurso tem quanto de validade? O meu irmão, o Vitor, eu sou Vinícius, ele é o Vitor, foi aprovado no TRT1 aqui no último concurso, 2013. Aprovado e nomeado. Não tomou posse porque ele já era concursado lá no TRT15 e no TRT2, então ele acabou escolhendo o TRT2 também. Nós dois estamos na folha de pagamento do TRT2. O meu irmão, ele foi aprovado em 2013. E esse concurso, esse último, foi 2 mais 2. Por isso que venceu agora, em 2017, né? E daí agora que está sendo esse concurso. Então a validade são 2 anos mais 2 anos. Isso é muito tempo. Dá para nomear muita gente. Olha só, o último concurso nomeou 241 AJJ e 61 OJF. Isso é muita coisa, bastante gente mesmo. Tem tribunais que não tem esse número no total de AJJs, acredite, isso é muita coisa. Ah, e esse concurso de agora? Esse concurso de agora você vai pegar num bom momento. Por que não nomeou tanto? Primeiro, nos anos de 2015, 2016, 2017, a gente teve uma crise muito forte no país, crise econômica. Aí o CSJT deu uma fechada na torneira. Agora, com o PIB voltando a crescer, e no ano de 2018 o PIB deve crescer 3% ou mais, segundo o Banco Central e os economistas, as nomeações vão voltar. Então a chance do número de nomeações bater 241 para JJ e 61 para JF, a chance é bem grande. São muitos cargos, vale a pena tentar. E para você ganhar uma motivação a mais, eu trago as remunerações. Remuneração para a JJ, R$ 11.890,83, agora nesse semestre que vem tem um novo reajuste, mais o reembolso de parte do plano de saúde. Para quem ainda não trabalha em tribunal, a gente tem o reembolso de uma parte do plano de saúde. Lá no TRT2, isso varia de tribunal para tribunal, mas no TRT2, o nosso reembolso, salvo engano, é de R$ 280, algo assim. Então ainda daria mais de R$ 12 mil aqui. E o plano de saúde é bem bom, tá? O nosso plano de saúde é muito bom. E de OJF, R$ 15.164,03 mais reembolso de plano de saúde. É um ótimo salário inicial. Inicial, lembrando, isso aqui é o inicial. Você pisou lá, você está recebendo isso aqui, a fração disso aqui por dia. É um ótimo salário, uma motivação que não falta com certeza, tá bom? Agora vamos lá, provas. A prova, você sabe, são 2 provas no mesmo dia, no mesmo momento, em 4 horas. São 60 questões objetivas, valendo um total de 135 pontos, e uma questão escrita valendo 30 pontos. Nossa, mas apenas 30 pontos? A Fundação Carlos Chagas vale 100, Vinícius. Não se deixe enganar. O peso aqui é o mesmo peso na Fundação Carlos Chagas, praticamente o mesmo peso. Porque na Fundação Carlos Chagas, eles trazem a média ponderada. A OCP não tem média ponderada, então isso aqui esses 30 pontos é sobre a nota final. Na Fundação Carlos Chagas, não. A Fundação Carlos Chagas tem uma fórmula que as questões objetivas acabam valendo um pouquinho mais e depois só que coloca a subjetiva. Então, veja, 30 pontos é muita coisa numa nota que não tem média ponderada final, tá bom? Assim, a nota discursiva terá aproximadamente o mesmo peso da prova escrita no TRT15 da Fundação Carlos Chagas e lá vale 100 pontos. Justamente porque a gente não tem essa fórmula, tá bom? 30 pontos dos 165 pontos disponíveis significa que a prova escrita responde por 18,2%. Vamos colocar 20% para arredondar. Quase 20% da prova, ou seja, a cada 5 pontos, 1 é de questão discursiva. Olha a importância dessa prova. E aí, quanto tempo que a gente vai gastar? Eu já falei com vocês no comecinho da aula, a gente vai gastar das 4 horas, que está no item 10.20 do seu edital, a gente vai gastar 40 a 50
minutos, 40 a 50 minutos. Para a JJ e OJF são 60 questões objetivas e um estudo de caso. Então, por que você vai gastar de 40 a 50? Porque você tem que ter 3 minutos, esse é o cálculo que todos fazem, 3 minutos por questão objetiva. E daí ainda sobra 10 minutos para marcar no gabarito sem errar a resposta, pelo amor de Deus, não vai marcar errado, marca com calma. Toma muito cuidado quando... Ah não, essa aqui eu vou marcar no gabarito depois porque eu esqueci, ainda não sei fazer. Toma muito cuidado com isso, porque você acaba não pulando aquela e daí ferrou. Isso aconteceu quando eu fazia prova. Isso aconteceu quando eu estava fazendo prova para técnico do Banco Central. Na minha prova de técnico do Banco Central, lá em Curitiba, que foi um dos locais de prova, a menina começou a chorar copiosamente. Ela tinha feito exatamente isso. E o edital, é claro, não dão um outro cartão de resposta. Uma vez feito isso, infelizmente você vai ter que prestar o próximo concurso. No caso nosso aqui, o TRT2, que sai no segundo semestre. Mas não vai ser o seu caso, porque você vai fazer com bastante calma, vai separar os 10 minutos restantes ali para respirar e fazer isso com calma, sem a mão tremendo, tá bom? Aqui, ó, item 12.3.1, aquilo que eu mencionei, o candidato deverá obter 15 pontos ou mais do total da pontuação prevista para a prova discursiva, para não ser eliminado do concurso público. Imagina, você fez 60 pontos dos 60 na prova objetiva. Acertou as 60 questões das 60. Total de 135 pontos. Daí você tirou 14. Só que você não tirou 15, você reprovou. Você poderia estar nas primeiras colocações da pontuação geral, mas infelizmente você reprovou. Então é muito importante ficar atento nessa prova, tá, pessoal? Será, como dito, uma questão só de estudo de caso, abordando, abre aspas, isso eu tirei diretamente do edital, conhecimentos específicos conforme anexo 2 dos conteúdos programáticos. E todos os simulados vão sair dos conhecimentos específicos conforme anexo 2 dos conteúdos programáticos. Cada simulado eu vou mostrar, ó, isso aqui está no edital aqui, isso aqui está no edital aqui, isso aqui está no edital aqui, entendeu? A gente mata a cobra e mostra o pau aqui, a gente vai mostrar de onde que vem cada um dos simulados e por que esse simulado é importante. Vamos lá. Quantas linhas? Existe limite de linhas? Existe. Igual na magistratura existe hoje também. O limite de linhas é no mínimo 20 e no máximo 30 linhas para elaborar a resposta da questão. Menos de 20 eliminado, mais de 30 não vai ser considerado, tá bom? Então, mínimo 20, máximo de 30. E item 12.3.6, ao contrário da magistratura, quem faz o curso comigo da magistratura sabe, lá é permitido a gente levar o nosso querido Vademecum, dentre tantas outras coisas a gente pode levar. Aqui não. Aqui para analista você não pode levar nada. Então, como que a gente vai citar súmula vinculante, como que a gente vai citar artigo de lei? Eu vou explicar na aula de estruturação, na aula 4, tá? E como citar súmulas vinculantes e disposições legais? Explicarei isso na aula 4, ao tratar de estruturação. Como que você vai citar número? Número? Calma, a gente vai chegar lá, eu explico para vocês. Rascunho, item 12.3.3. Você vai ganhar uma folha de rascunho, mas você vai usar? Não para fazer um rascunho completo. Não fazer, ante a cruel limitação de tempo. 4 horas é muito pouco tempo, vocês vão ver, é uma correria. Por isso que eu vou treinar com vocês tanto simulado. Porque se você perder 1h30 na prova escrita, acabou. Não vai ter tempo de fazer mais nada, tá? E daí você tem que optar, como não dá para fazer um rascunho, você vai ter que optar por fazer um brainstorm. Eu vou trazer para vocês, eu vou explicar isso para vocês também na aula 4, tá? Então, ó, o brainstorm em provas consiste na anotação, na folha de rascunho, de todas as ideias relevantes e importantes para a solução da resposta, para a posterior organização do pensamento. Vamos dizer, caiu trabalho, vamos ver, trabalho infantil. Aí você vai tentar citar lá, escrever, tem essa disposição, não se aplica a prescrição. Tem o ECA, tem a Constituição Federal, tem a CLT, e você vai colocando lá. Eles têm um intervalo de 15 minutos, ou não tem mais agora com a reforma, etc, etc. Isso que você vai colocar lá, tá? E analisarei essa ferramenta quando da aula 4, com exemplos. Essa ferramenta que eu digo é o brainstorm, tá? A aula 4 é estruturação e organização da resposta. Epa, vamos chegar onde eu queria chegar. MP 808, Vinícius, vai ser cobrada? Muitos alunos vieram me perguntar isso, mas muitos mesmo. A MP, antes de tudo, vai perder, tudo indica, vai perder a eficácia antes da sua prova, ao final de abril. Abril ela perde a eficácia.
Olha lá, isso aqui eu tirei do site do Senado anteontem, hoje é dia 4/4, tirei no dia 2/4. MP que altera pontos da reforma trabalhista corre o risco de perder a validade. Isso eu tirei do site do Senado, hein? O próprio Senado, o próprio Congresso já está falando que vai perder a validade. O próprio presidente da Câmara falou que vai ser difícil pautar. Mas e aí, vai cair? Claro, claro que a MP 808 vai ser cobrado. Claro. E vou trazer só 3 motivos muito simples para você. O primeiro e mais importante deles é o item 20.7 do seu edital, da OCP. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste edital, bem como as alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores, não será objeto de avaliação. Pronto, acabou aí. Item 2. Ainda está em vigor, pelo menos no momento que eu estou gravando isso aqui. E em tese, durante a vigência da MP, ela regulou aquelas relações jurídicas. Então não é que a MP vai ser extirpada do mundo jurídico, não. Naquele período, ela continuou válida. Pode no final de abril, tudo bem, não vai mais ter efeitos a partir dali. Mas até ali, naquele período, foi válida. A data da publicação do edital, dia 16/3/2008, data na qual a MP 808 encontrava-se em pleno vigor, como ainda está hoje, dia 4/4. Tá bom, pessoal? Prova de estudo de caso. Vou trazer, como a gente está analisando o edital, lembra? A gente está afiando o machado para começar a pegar no batente. Eu vou explicar para vocês o que vocês não podem fazer ou o que vocês têm que fazer para ir bem, tá? E o que vocês não podem fazer para zerar. Primeira coisa, o candidato vai ter a prova discursiva zerada se não atender o tema do estudo de caso proposto e o conteúdo avaliado. Escrever em letra ilegível. Apresentar acentuada desestruturação na organização textual, ou seja, não observou o padrão de estruturação de resposta. Ou atentar contra o pudor. Redigir seu texto a lápis, a tinta em cor diferente da azul ou preta, não vai levar caneta vermelha. E não apresentar a questão redigida na folha da versão definitiva. Se escreveu na folha de rascunho, já pensou? Toma muito cuidado com isso. Apresentar identificação em lugar indevido de qualquer natureza. Nome parcial, nome completo, outro nome qualquer, números, letras, sinais, desenhos ou códigos. Sabe por que isso? Imagina que eu conheço lá o examinador, sei quem vai conhecer, daí eu coloco uma rubriquinha ou faço um desenho pequeno. Isso é uma forma de identificação. Para manter a lisura, se houver isso, está excluído. Então, isso aqui está no seu edital, é bom explicar, tomem cuidado. Agora a gente vai analisar cada um dos 4 aspectos considerados na correção. Lembrando, são 30 pontos, isso está na tabela 12.2 do edital. O primeiro deles é atendimento ao tema proposto na questão. A resposta elaborada deve ser concernente ao tema proposto pela questão discursiva. Você não pode fugir do tema. Imagina, tem lá uma questão sobre adicional de insalubridade. Adicional de insalubridade cai para vocês, vou fazer um simulado sobre isso oportunamente. E ao invés de debater a questão, um caso concreto falando se era ou não devido, você chegou e começou a analisar, vamos dizer, adicional de periculosidade. Você fugiu e foi para periculosidade. Pronto, 6 pontos fora já perdeu 6 pontos. Aqui então, atendimento ao tema, não fugir do tema, 6 pontos. Tudo isso de estruturação eu vou explicar na aula 4, tá? Não vai ser corrida, eu vou ter uma aula inteira para debater isso com vocês, para vocês terem certeza que vão ter os 30 pontos nessa prova. 2. Conhecimento técnico-científico sobre a matéria. O candidato deve apresentar conhecimento técnico e prático a respeito do assunto e tema abordado pela questão, demonstrando domínio técnico e científico. Mais 6 pontos dos 30, já foram 12. Isso é abordagem legal e jurisprudencial, saber como é que funciona o Instituto, tanto na jurisprudência como na lei. E isso a gente vai abordar no curso. Eu vou explicar, que nem eu falei na aula 4, eu vou mostrar como estruturar uma resposta mostrando isso, tá? Aula 3, clareza de argumentação, senso crítico em relação ao tema proposto na questão. A argumentação apresentada pelo candidato deve ser pertinente e clara, capaz de convencer seu interlocutor a respeito do ponto de vista defendido, além de demonstrar senso crítico em relação ao questionamento abordado pela questão. Mais 6 pontos. Isso aqui, de novo, eu vou explicar na aula de estruturação. Mas, em suma, você tem que trazer bons fundamentos.
saber conjugar o raciocínio jurídico juntando artigos, súmulas, entendimentos jurisprudenciais, etc, etc. Não utilizem de forma alguma adjetivos. A perversa reforma trabalhista. Não utiliza adjetivo. Isso aqui não é um diário. No diário a gente coloca lá, porque ela é linda, porque ele é lindo. Aqui não. Aqui não é lugar de adjetivo. Aqui é lugar de argumentação jurídica. Isso é importante na sua estruturação, para não fugir da forma de resposta aceitável. Tá bom? Então você vai convencer, você vai fazer o senso crítico, vai demonstrar, vai convencer seu interlocutor por meio de artigos, súmulas, entendimentos, argumentação jurídica e nunca adjetivações. Tá? Não é criticando que você vai convencer. E isso, que nem eu mencionei, vou explicar de novo na aula 4. E o item 4 agora, eu dividi ele em duas partes porque ele tem 2 pontos importantes. Língua portuguesa. Olha que engraçado. Na prova de analista, língua portuguesa vale 12 pontos dos 30. O resto vale 18. Só língua portuguesa vale 12 pontos. Olha a importância de saber bem português, saber usar uma boa vírgula. Isso tudo eu vou explicar para vocês nas aulas 2 e 3, tá? Português eu vou explicar também nas aulas 2 e 3. Mas olha a importância. 4.1. Utilização adequada de língua portuguesa. A resposta elaborada deve apresentar em sua estrutura textual. 2 pontos. Uso adequado de ortografia. E aqui, lembrando, já cai o novo, entre aspas, porque desde 2016, acordo ortográfico. Eu vou explicar ele também. Calma, eu vou explicar ele também. Constituição dos parágrafos conforme o assunto abordado. Estruturação dos pedidos no interior dos parágrafos, que é coerência dentro do próprio parágrafo, tá? Coerência entre porções textuais, relação lógicas entre as ideias, emprego adequado de articuladores, que é o conectivos, no interior das porções textuais, etc. E aí vem o 4.2. Imagina que você fugiu do assunto, errou tudo no jurídico, mas pelo menos escreveu muito bem. Caso o candidato tenha obtido a pontuação 0 nos demais aspectos, 1, 2 e 3, o 4 também é zerada. Então não adianta nada a gente só escrever bem, tem que saber conjugar os dois, tem que saber conjugar conteúdo com uma boa estruturação. Mas veja que conteúdo aqui, conteúdo e técnica jurídica, valem no total 12 pontos, que são os 2 primeiros itens. O resto você vai ter que ter com uma boa argumentação e um bom português, que valem 18 pontos. Tá? Uma boa estruturação e um bom português. Ou seja, a OCP atribuirá enorme importância à utilização da linguagem culta e justamente por isso dedicarei 2 aulas inteiras a esses pontos, tá bom? Então essa aí são os 4 pontos que a OCP vai considerar. A gente acabou de terminar de afiar o nosso machado, tá? E agora a gente vai para o conteúdo de fato. Como adiantado, a gente vai fazer 2 simulados nessa aula inaugural. Esses 2 simulados eu vou ler com vocês de plano, eu não vou dar tempo de resposta, a gente já vai ler o simulado e estudar a matéria em seguida, tá? Todos os simulados são nessa mesma forma aqui. Eu coloco lá, esse material tem aí, se possível, imprima para acompanhar, que é bastante importante. Tem lá a questão em cima, ao que ela se refere, no caso de direito do trabalho, e daí elabore em até 40 linhas, por exemplo. Nessa aqui eu estou colocando 40 linhas, mas na prova de vocês, que nem eu falei, 20 a 30. É só porque esse conteúdo é um pouquinho importante. O trabalho intermitente é importante para essa prova e por isso eu coloquei um pouquinho mais, para abordar mais coisas. O tempo desse primeiro simulado, um tempo razoável numa questão dessa, 45 minutos está de bom tamanho, tá? E da onde você tirou, Vinícius, trabalho intermitente? Isso está no edital? Não vi expressamente lá. Não tem nenhum ponto do trabalho intermitente. Pessoal, não precisa constar isso. Da relação de trabalho e da relação de emprego. Requisitos e distinção. Relações de trabalho lato sensu, trabalho autônomo, trabalho eventual, trabalho temporário e trabalho avulso. Aqui está a relação de emprego. Nada mais é do que uma espécie de relação de emprego, o contrato intermitente. É uma relação de emprego, com anotação na carteira, com o contrato escrito. É uma relação de emprego e não apenas uma do gênero relação de trabalho. Tá bom? Então, com certeza, essa é uma temática que cai forte para vocês. Antes de eu ler o simulado, antes de eu ler e explicar o simulado, eu vou trazer para vocês 20 pontos importantes do trabalho intermitente, já de acordo com a MP 808, que vai cair, tá bom? Vamos lá. Primeiro ponto, anotação em carteira. Acabei de mencionar, anotação em carteira e contrato escrito.
Anotação em carteira e contrato escrito. Não pode esquecer, se perguntar tem que colocar, que tem que ser anotado em carteira e obrigatoriamente contrato escrito. E se fizer um contrato intermitente sem esses requisitos? Vai converter em contrato ordinário de emprego. Ou, se o trabalho intermitente for muito esporádico, vai ser um autônomo, tá? Em razão da ausência de trabalho contínuo, de continuidade, tá bom? 2. A subordinação jurídica. Lembra, é um dos requisitos da relação de emprego. Não esquece, subordinação jurídica, todo mundo sabe, é um dos requisitos da relação de emprego. Mas o trabalho não é contínuo, alternância de pedidos de prestação de serviço e inatividade. Então, um dia eu presto serviço, depois eu posso ficar 2 meses sem prestar serviços. Existe prestação de serviço e inatividade. Existe alternância desses 2 períodos, tá? Pode qualquer atividade? Pode, menos uma. Aeronautas. Nossa, mas que estranho, por que o legislador, nesse caso, tirou justamente os aeronautas? Não faz muito sentido. Por quê? Porque eles tiveram uma força do sindicato deles lá falando, olha, se vocês colocarem a nossa categoria no trabalho intermitente, dia seguinte os aeroportos não vão abrir. O que aconteceu? O presidente, para evitar ter esse problema, o Congresso Nacional também para evitar ter esse pepino nas mãos aí, excluíram a categoria dos aeronautas. Todas as demais categorias, em tese, podem sim trabalhar como intermitente. E como é que funciona o convite, Vinícius? O convite, digamos que você é meu empregador. Você quer me convidar para trabalhar na quinta-feira. Você tem que me convidar com 3 dias de antecedência, por meio eficaz. O que é meio eficaz? Calma que a gente vai ver no simulado daqui a pouco. A recusa ao trabalho não descaracteriza a subordinação. O fato de eu algum dia não querer trabalhar para você, olha, desculpa, mas eu tenho um aniversário, ou não, esse dia eu já vou trabalhar para uma outra empresa, isso não descaracteriza a subordinação. Quando você me convidar, vou ter 24 horas para responder, sendo o silêncio considerado o quê? Uma recusa. Recusa. Se eu silenciar, não é silêncio de aceitação, é silêncio de recusa. Se eu não falar nada, eu não vou trabalhar, tá bom? Então essa é uma alteração que veio com a MP, isso é importante saber. Aqui não era 24 horas, eu não vou falar o que era para não confundir vocês, mas aqui não era 24 horas, agora é, por isso que é importante você saber as 24 horas, tá bom? O pagamento já inclui de imediato remuneração, férias mais 1/3, 13º salário, DSR e adicionais legais, sendo que tudo isso aqui tem que vir discriminado no recibo. Tudo isso tem que vir discriminado no recibo. Vamos lá, a cada 12 meses de férias, a cada 12 meses de trabalho, tem direito a 1 mês de férias. O que vai ser esse mês de férias se ele já recebeu o pagamento? Vai ser apenas 1 mês sem convocação, 1 mês que ele não vai poder ser convocado. Tem que pagar isso? Sem pagamento, já que as férias já foram pagas. Tudo isso de acordo com a MP 808. Férias podem ser divididas em até 3 períodos, com acordo com o empregador, então tem que ter um acordo, tem que estar um de acordo com o empregador lá. O salário deve ser o mesmo em comparação aos demais na função. O que é isso? Evitar discriminação. Aí é muito sacanagem. Eu estou trabalhando para você lá numa função, o colega que é seu empregado, ele ganha 2 vezes mais que eu. Aí é discriminação. Não pode. Seria uma forma de equiparação salarial, tá bom? Que também cai para vocês. As partes podem convencionar no contrato a forma de reparação recíproca no caso de cancelamento após a confirmação do trabalho. Imagina, você me convidou, eu falei sim, vou trabalhar para você, e daí não vou lá. Eu não vou trabalhar, entendeu? Eu não fui. Aí, nosso contrato por escrito, que é o item 1 lá, a gente pode prever uma multa. Antes essa multa estava na lei. Eu não vou falar qual que é a multa, mas antes a multa estava na lei, antes da MP. Só que daí veio a MP e mudou e colocou essa forma aqui. Não existe uma multa legal e apenas vai ficar livre acordo entre empregado e empregador, tá bom? Mesma coisa se o meu empregador, no caso você, cancelar. Imagina, você me convidou, falei, pô, legal, estava precisando de uma graninha, vou lá esse dia. E daí você vai lá e não tem trabalho. Fala assim, Vinícius, desculpa, não vai ter trabalho mais. Nesse caso, daí as partes podem prever multas de reparação recíproca. Durante o período de inatividade, eu
sou livre para prestar serviços para outros empregadores, inclusive na mesma atividade econômica. Se você é borracheiro, eu posso trabalhar para outros borracheiros, não tem problema, tá bom? 1 ano sem convocação. Você ficou 1 ano sem me convocar. Incorre em rescisão sem justa causa. Item 13. Rescisão automática em razão da não convocação. Tá bom? Vamos lá. Item 14 agora. Verbas devidas no caso de rescisão. Agora a gente está falando de rescisão. Metade do aviso prévio e metade da multa de FGTS. Entendeu? Metade do aviso prévio e metade da multa de FGTS. As demais verbas rescisórias são devidas integralmente. Não faz jus ao seguro-desemprego, mas autoriza sacar 80% do FGTS. Esses itens 14 e 15 aqui também estão previstos naquele distrato, que é quando duas partes, o empregado e o empregador, resolvem dar, por união de vontades, o término ao contrato de trabalho. Tá? Então, no caso, isso caiu no TST, tá? Deixar bem claro, isso cai no TST, pode cair no Rio de Janeiro também. Tem que saber isso aqui. Porque se cai no TST pela Fundação Carlos Chagas, a chance de cair no Rio com a OCP também é grande. 16. Verbas rescisórias são calculadas pela média dos meses efetivamente trabalhados nos últimos 12 meses ou menos, se inferior. O que é isso? Verba rescisória vai ser calculada com base nos últimos 12 meses. Ah, mas eu só trabalhei 6. Então daí é só com base nos 6 meses, tá bom? O aviso prévio necessariamente indenizado. Observado esse cálculo aqui, tá? É o cálculo do item 17. A MP trouxe a modulação. Até dia 31/12/2020, eu não posso ser despedido como empregado normal para ser contratado como empregado intermitente. Os períodos de atividade não são remunerados, sob pena de desnaturar. Se você me pagar a atividade, Vinícius, esse período que você não está aí trabalhando para eu fornecer uma extra para você, eu vou te dar R$1.000. Se fizer isso, vira contrato de emprego regular, tá bom? O pagamento deve ser feito logo após a prestação de serviço. Ah, mas isso eu trabalhei 40 dias. Aí, deu 1 mês, tem que me pagar, depois paga os outros 10 dias, tá bom? Esses são os 20 pontos mais importantes. Então agora a gente vai para o nosso querido e amado simulado. Muito treino, pessoal. Vamos lá. Imprimam aí, espero que já tenha imprimido. Se não imprimiu, dá um pause no vídeo aqui e imprima essa folha aqui. Questões discursivas, simulado 01. Tá lá em cima, tá? Vamos lá. Direito do trabalho. Não sabia, né? João Alberto foi contratado em 13/11/2017 pela empresa ABC Pneus Limitada na modalidade de trabalhador intermitente. E já vamos circular. Eu faço isso. Quando eu faço prova, eu circulo as informações importantes. O Vinícius não ia colocar nada à toa nesse enunciado aí. Então vamos lá. Intermitente. Para trabalhar como borracheiro. Ótimo, não é aeronauta, então beleza, pode ser contratado. E foi contratado quando? Em 13/11/2017, tá bom? Em 20/2/2018, seu empregador descobriu que João Alberto prestava serviços concomitantemente à empresa XYZ Pneus Limitada, sua concorrente, e dispensou o empregado por justa causa, por trabalhar para um concorrente dele, entendeu? Não foi feito o pagamento de nenhuma verba rescisória. Então, justa causa por trabalhar para o concorrente. E aí, é válido isso? Vamos ver. Acerca do acima exposto, responda fundamentalmente. É necessária a anotação do contrato de trabalho intermitente na CTPS? Essa é a letra A. Vamos lá para a letra A. Só um adendo. Quando a questão for dividida em subitens, responda em subitens e na ordem proposta. Muito mais fácil do examinador corrigir e não perder alguma resposta sua, tá? Então, pergunta em subitens, resposta em subitens e na ordem proposta. Pergunta não está em subitens, mas são várias perguntas, responda em texto único e na ordem proposta das perguntas. Legal? A. O contrato de emprego intermitente deve ser celebrado por escrito e anotado em CTPS, mesmo quando previsto em norma coletiva, 452A, caput, CLT. O contrato deverá conter, dentre outros requisitos, identificação, assinatura e domicílio das partes, o valor da hora ou do dia de trabalho, assegurada a percepção do valor diário ou horário do salário mínimo, que daí é o que está lá, e remuneração superior ao trabalho noturno. Tudo isso está na CLT. E o local e o prazo para pagamento da remuneração, e daí está lá no 452, caput, incisos 1, 2 e 3. Tá? Então essa foi pergunta A, bem simples. Por que, Vinícius, que você colocou tanta coisa a mais?
Eu vou explicar isso na aula 4. Na aula 4, quando a gente tratar de estruturação de resposta, eu explico para vocês tudo. Eu vou mostrar espelho, vou mostrar como é que funciona, o que o examinador está pensando na hora da correção, etc. Não se preocupe. B. Sim, pergunta B. Tratando-se de atividade de borracheiro, de atividade fim, é possível a pactuação de contrato intermitente para essa função? O que eu quero saber é, pode contrato intermitente para atividade fim? Pode, não existe limitação. A única limitação é a aeronauta. Legal? Sim, a CLT não opõe qualquer óbice à fixação de empregados intermitentes na atividade fim do empregador, afirmando que este contrato tem espaço, abre aspas, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, fecha aspas. O único impedimento legal é para o trabalho dos aeronautas, ao qual é aplicável a legislação própria, 443, parágrafo 3º CLT e Lei 13.475 de 2017. Essa lei não cai para vocês, é a lei do aeronauta. Só citei aí para você saber que a aeronauta tem uma lei específica. Legal? Pergunta C. O WhatsApp pode ser utilizado para fins de convocação ao serviço do trabalhador intermitente? Posso? Eu posso chamar meu empregado pelo WhatsApp? Sim, a CLT autoriza a utilização de, abre aspas, qualquer meio de comunicação eficaz para a convocação à prestação de serviços. Assim, acaso a ferramenta revele-se eficaz para a comunicação entre as partes, essa poderá ser utilizada para aquele fim. Vou mostrar para vocês esse arquivo que eu mandei para vocês. Se vocês pegarem lá no final, ó, como eu trouxe um texto, tá? Só para ilustrar isso um pouquinho só de teoria. Como convocar os trabalhadores intermitentes de maneira eficiente. Texto de quando? 5/2/2018, bastante recente, menos de 2 meses atrás. Daí explica lá, tal, e traz até um modelinho de intimação, de notificação pelo WhatsApp. Bem legal, achei esse texto, por isso eu trouxe para vocês. Se cair, sim, pode convocar por WhatsApp. É um meio eficaz, extremamente eficaz. Você, inclusive tem o segundo check lá, que se o cara recebeu, e fica azul ou verde, né? Quando ele leu a mensagem. Enfim, é bem eficaz, então pode ser utilizado sim. D. A dispensa por justa causa, nesse caso, é válida ou deve ser revertida? D. A dispensa por justa causa, em caso, é inválida e deverá ser revertida. Ponto. A lei é expressa ao autorizar que, durante o período de inatividade, o empregado poderá prestar serviços de qualquer natureza a outros tomadores de serviço. Daí eu destaquei, né? Que exerçam ou não a mesma atividade econômica. Assim, o fato de João Alberto ter prestado serviços concomitantemente à empresa XYZ Pneus, sua concorrente, não é fato ensejador da rescisão por justa causa. Inteligência dos artigos tal, da CLT. Legal? Agora, E. Quais são as verbas rescisórias devidas na modalidade rescisória indicada no item D de dado? A liberação de FGTS é autorizado utilizar o seguro-desemprego? Exatamente isso aqui estava na prova da FCC para o TST há menos de 4 meses atrás. 4 meses atrás. E agora, inclusive, graças a Deus, alguns colegas meus foram aprovados. Uma delas, inclusive, entre os 10 primeiros colocados. Fiquei bem contente. Para analista judiciário, área judiciária. Vamos lá. E, considerando se tratar de dispensa sem justa causa, olha só, daí você tinha que saber que a dispensa é sem justa causa. Você vai ter que ver, como não é com justa causa, agora você vai ter que falar quais são as verbas devidas. São devidas as seguintes verbas. E.1, aviso prévio indenizado pela metade, calculada pela média dos últimos 12 meses, E.2, multa da FGTS pela metade. E.3, na integralidade as demais verbas, tal e tal. Inteligência dos artigos tal e tal. Ah, professora, eu não sei o artigo. Calma, a gente vai chegar na aula 4. Tudo no seu tempo. O curso ele vai progredir de uma maneira que o conteúdo vai chegando para você entender sem precisar se esforçar. A gente vai chegar tudo ao seu tempo. E, continuando, em se tratando de dispensa sem justa causa, poderá o empregado movimentar 80%, não é 100%, 80% da conta vinculada do FGTS. No entanto, tratando-se de contrato intermitente, e essa foi a pegadinha, sua extinção não autoriza o ingresso no PSD, Programa de Seguro-Desemprego, a teor do artigo tal. Eu coloquei aqui, ó, pessoal, acerca da convocação por WhatsApp, pergunta C, vejam o seguinte texto, ele inclusive traz modelos. E daí, como não poderia deixar de ser, para deixar mais fácil ainda, já está no material de vocês, que eu trouxe
e juntei aí para vocês, tá? Mas o site, se vocês quiserem ver, é esse que está aqui embaixo. Legal? Gostaram do simulado 1? Prontos para o simulado 2? Só tem uma diferença dos simulados que a gente está fazendo aqui com os simulados que a gente vai fazer mais para frente. Os simulados do curso, esse aqui como é a aula de apresentação, aula inaugural e enfim, é livre acesso para todos que queiram ver, eu estou fazendo o simulado assim, mais rápido. Nas aulas de simulado, meus queridos, a gente vai fazer o simulado com tempo. Eu vou apresentar o simulado e falar, ó, agora vocês têm 45 minutos. Daí começa aqui na tela vai começar o cronômetro de 45 minutos e depois eu vou fazer o simulado com vocês, explicar a matéria e ler o texto, o meu espelho com vocês. Legal? Vamos lá. Temática número 2, ação popular. Ação popular, mas isso está no edital, Vinícius? Lembra, aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Está no edital em Direito Constitucional e em Direito Processual Civil. Em Constitucional está Direitos e Garantias Fundamentais dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. E no CPC? Tadã, Ação Popular. Está lá, expresso, está claro lá. Pode ser cobrado? Pode. Vai ter muito simulado sobre Constitucional e Processo Civil? Muitos não, porque eu reafirmo, para mim vai cair trabalho e processo de trabalho, a chance é muito maior, mas vai que, né? Então é bom eu trazer um pouquinho aí só para vocês saberem, sentirem o gostinho dessas temáticas que se repetem, aí é bom eu trazer para vocês saberem. Legal? O tempo, novamente, 45 minutos, é um tempo razoável numa questão dessa, tá? Vamos lá então? Essa eu já coloquei, elabore sua resposta definitiva em até 30 linhas, o modelo de vocês de 20 a 30 linhas, lembrando, não façam menos de 20 linhas. Direito Constitucional e Processual Civil. José da Silva, maior de idade, e portador de título de eleitor. Portador, calma aí, não sei o que é isso, mas deixa eu só grifar isso aqui. Portador de título de eleitor, será que o Vinícius colocou isso à toa? Teve conhecimento de que o Banco XYZ, empresa pública federal, opa, mais uma aí, empresa pública federal, deixa eu grifar isso também, estava prestes a realizar alterações estruturais em sua sede, ou seja, ela ia mudar o prédio, que é um edifício histórico tombado pelo IPHAN. Caramba, um edifício histórico tombado pelo IPHAN. Deixa eu sublinhar isso também. Sublinhei praticamente o parágrafo inteiro, Vinícius, mas faz parte, mas sublinhar realça a memória, lembra-se disso. Segundo apurou, o Banco XYZ não obteve qualquer licença para a obra. Ih, ele está fazendo essa obra num edifício histórico tombado, sem licença, cuja realização, ou seja, a obra, modificaria consideravelmente a fachada e a estrutura do edifício histórico, tá vendo? Ele vai fazer uma obra num prédio histórico tombado pelo IPHAN e vai mudar tudo e não tem autorização nenhuma. E aí, pode ser isso? Vamos lá. Acerca do acima exposto, responda fundamentalmente. A. Qual instrumento jurídico José da Silva poderia se valer para impugnar a pretensa obra a ser realizada indevidamente no prédio histórico? Quem leu o artigo 5º sabe. A. Tratando-se de medida que busque anular ato lesivo ao patrimônio histórico e cultural da União, o remédio constitucional cabível é a ação popular, prevista no artigo 5º, inciso tal e regulamentada pela lei tal, lei 4717. É bom vocês saberem que está no seu edital de CPC. Veja-se que o edifício objeto da pretensa reforma foi tombado pelo IPHAN, autarquia federal vinculada ao Ministério da Cultura e responsável por curatelar os bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação é de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. Pessoal, essa parte final vocês não precisavam saber, tá? IPHAN, tanto faz, só precisavam saber aquela parte inicial ali do item A. Eu só coloquei para vocês saberem, não ficar assustado que quem IPHAN eu expliquei ali embaixo o que é o IPHAN. B. Quais documentos seriam necessários para o ajuizamento do instrumento apontado no item A? Primeiramente, José da Silva deveria comprovar sua qualidade de cidadão. O que é cidadão? Cidadão é quem tem título de eleitor, quem está ok com as obrigações políticas dele, tá bom? Obrigações políticas eleitorais. Com a petição inicial, fazendo prova da cidadania com o título eleitoral ou com o documento que a ele corresponda. Tá? Então, ou você pega o seu título eleitoral e junta lá, ou vai pegar uma certidão negativa lá no TRE do seu estado, enfim, aonde for cabível.
Artigo 1º, parágrafo 3º. Ainda, José da Silva poderia acostar com a petição inicial certidões do IPHAN ou outro órgão competente, demonstrando a qualidade de patrimônio histórico do bem imóvel. Artigo 1º, parágrafo 4º, coloquei ali da lei, tá? Da lei que eu digo 4717, que é a lei, que nem eu mencionei, da AP, da Ação Popular. Item C. Olha lá, item C. Disserte acerca das custas processuais no instrumento apontado no item A. Ih, o que são as custas da ação popular? Ih, não lembro mais. Calma, a gente vai rever agora. Nas ações populares, o autor, salvo comprovada má-fé, fica isento de custas e ônus de sucumbência. Isso está na Constituição, no artigo 5º, que cai. Não esqueçam, salvo comprovada má-fé, não paga, a ação popular não paga, custas e ônus de sucumbência, tá? Que é honorários sucumbenciais. No entanto, se constatada a má-fé, a qual não pode ser presumida, a má-fé nunca é presumida no ordenamento jurídico pátrio, tá? Este arcará com as custas, além do ônus pela sucumbência processual. Para não dizer que não é nunca, existem alguns casos, tá? A aquisição de imóvel, poucos, só vou mostrar um, não vai cair para vocês, mas a aquisição de imóvel com penhora no registro, transmissão desse imóvel, você perde imóvel mesmo sendo um terceiro de boa-fé, porque a sua má-fé já tem presunção iure et de iure, presunção absoluta de má-fé nesse caso. Não vai cair para vocês, não vou entrar mais nessa, só para explicar, só para refazer um pouquinho. Ainda, segundo expressa previsão legal da 4717, a sentença que, apreciando o fundamento do direito do pedido, julgar a lide manifestamente temerária, condenará o autor no pagamento de décuplo das custas, 10 vezes, eu não coloquei na tela, mas 10 vezes as custas. Ação popular, você está de má-fé? Ah, Vinícius, existe casos de má-fé em ação popular? Por que o cara vai perder tempo para fazer? Existe. Sabe por que existe? Briga de políticos. Briga de dois políticos em cidade pequena que não se conversam, se odeiam. Um quer ferrar, entre aspas, a administração do município desse outro aqui. O que ele faz? Ah, vou entrar com uma ação que não me custe nada. Se eu perder, não tenho nem que pagar o de sucumbência. Entendeu? Daí, aí não. Aí você vai pagar e o décuplo de custas. Isso é muito comum mesmo. Pode ver, se um político ou se um partido entra com uma ação popular contra o outro, pode ter certeza que o juiz estadual ou o juiz federal, a gente não chegou no item D ainda, vai olhar do tipo, sabe, já vai ter uma presunção relativa de má-fé. Vamos lá para D agora. A D é espertinha, perguntando sobre competência da Constituição, de quem é a competência funcional para o julgamento de tal lide. D. A competência funcional para julgamento será de um juiz federal comum de primeiro grau. Olha que pegadinha malandra esse Vinícius, hein? Já que se cuida de lide proposta contra a empresa pública. Artigo 109, inciso 1. Quem é empresa pública, Vinícius? Caixa Econômica Federal. Isso aqui deveria ser, entre aspas, a Caixa Econômica. Não é, tá? Isso aqui é um caso teórico só para ensinar a matéria. Mas poderia ser a Caixa Econômica Federal. E se fosse o Banco do Brasil? O Banco do Brasil é na estadual. O Banco do Brasil é Sociedade de Economia Mista. Qual que é a diferença de um para o outro? Vocês sabem do lado do direito administrativo, mas um tem ação na bolsa e o outro não. Banco do Brasil, se você digitar aí BBAS3 no Google, essa é a share, essa é a ação dele, do Banco do Brasil. Se você digitar ação bolsa, Bovespa, Caixa, você não vai encontrar nada, porque todas estão no governo. O governo é integralmente dono da Caixa Econômica Federal. No Banco do Brasil, não. Do Banco do Brasil, inclusive, eles estavam pensando em aumentar a participação do mercado para conseguir arrecadar um pouco mais de dinheiro para os cofres públicos. Veja que tal inciso somente excepciona da competência da JF as lides propostas contra empresas públicas que versem sobre falência, acidente de trabalho e as sujeitas à eleitoral e à do trabalho, o que não representa objeto da ação. Eu sou empregado da Caixa, digamos que eu cansei de ser juiz, estudei, passei, logrei isso, fui nomeado empregado na Caixa Econômica Federal. Eu quero entrar com uma ação contra o meu empregador, porque ele não está me pagando horas extras. Quem vai julgar? Vai ser um juiz federal? Comum? Não, vai ser um juiz federal, mas do trabalho. Tá? As lides do trabalho são julgadas por nós. Eu vou ser daqui a pouco, você vai minutar a sentença, vai minutar voto, então daí quem vai julgar será você. Tá bom? Quem vai fazer a minuta, né? Quem vai acabar corrigindo eventualmente, etc., daí vai ser um juiz ou um desembargador. Tá bom? Pessoal, esses foram... Nossa, deu certinho ainda, que sorte, achei que ia passar. Deu certinho, então vai dar 60 minutos agora. Esse foi a nossa aula 1.
apresentar só as próximas aulas, mais um minutinho. Aula 2 e aula 3, português, gramáticas, conectivos e uma redação ao final, concordância, vai ter tudo aqui, tá? Aula 4, apresentação de provas anteriores, da OCP, Fundação Carlos Chagas, estruturação de respostas, análise de espelhos e conteúdo, um pouquinho já de conteúdo. Aula 5, análise de prova dos aprovados, recente prova do TST, mais conteúdo sobre a 13467 e NP 808 e aqui a joia da coroa. Aula 6 a 11, muito simulado, muito conteúdo, muita explicação, muito treino, porque isso vai te fazer tirar 30 nessa prova escrita, tá? Se você não adquiriu o curso e quiser ver, fica desde já o meu convite, garanto que você não vai se arrepender, vai ser um curso bem completo. Aliás, é um curso dado por um ex-analista, então eu era de lá e atualmente sou juiz, mas eu já fui analista, então sei bem como driblar esses caminhos de banca, tá bom? E contem comigo para o que precisar. De novo, deixo lá meu celular, tá, encerrar os slides, deixo de novo lá meu celular, deixo lá tudo à disposição para o que precisarem. Eu fiz essa parceria com o curso Alcance, está tendo bastante sucesso. A gente já fez para o TRT6, que foi o primeiro, que foi bastante sucesso. A gente fez para o TRT15, que foi um sucesso absurdo também. E agora para o TRT1, mais esse curso aqui para vocês. Legal, pessoal? Muito prazer, me coloco sempre às ordens e até mais.